Olá, tudo bem? Bom, esse aqui é o nosso espaço do Parque Teológico Digital. O Parque Teológico é o nosso braço de ensino da Igreja Presbiteriana do Parque. E aqui é onde nós vamos conversar sobre os módulos que nós estamos fazendo presencialmente no Parque Teológico. Contudo, se você perdeu alguma das aulas ou se você não tem certa disponibilidade de estar com a gente nas quintas-feiras no Parque Teológico, aqui vai ser esse espaço onde a gente vai poder conversar e você vai poder aprender um pouco mais sobre teologia e Bíblia. E com isso, eu quero te apresentar esse primeiro módulo do Parque Teológico em 2026, lendo Apocalipse com responsabilidade. Bem possível que a sua leitura de Apocalipse seja uma leitura que você tem assim uma certa dificuldade no sentido de será que é isso mesmo? Será que as perguntas que eu estou levantando do texto é dessa forma que elas são respondidas? Será que é isso mesmo que o autor está querendo dizer? Bom, esse módulo, o título já diz, é uma proposta para a gente ler o texto bíblico com um pouco mais de responsabilidade, sobretudo ler Apocalipse, que não é um livro dos mais fáceis, com um pouco mais de responsabilidade. Para isso, nós escolhemos uma bibliografia especial para que a gente possa conversar sobre esse tema. O livro do Michael Gorman, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, que é daí que vem o nosso título, daí que vem o porquê que a nossa leitura de Apocalipse já diz a respeito a uma forma um pouco mais responsável. Bom, existem outros livros que poderiam ser citados aqui, como o livro sobre Apocalipse do Bill, como o livro de Apocalipse do Richard Balkan, como o livro de Apocalipse do Hendricks, que são três livros assim interessantes para a gente ter em mãos quando se trata do assunto sobre Apocalipse. Contudo, o livro do Gorman, Michael Gorman, ele tem uma proposta que eu julgo ser interessante. A sua divisão é uma boa divisão do livro de Apocalipse e é por isso que nós utilizaremos ou partiremos para as nossas conversas a partir dele. E como que nós faremos a divisão dessas aulas? Bom, nós vamos conversar em 4 aulas para quem está presencialmente, lembrando que os nossos encontros são quinzenais na igreja, e para você que nos acompanha de maneira digital, você terá acesso a esse conteúdo também a cada 15 dias após nós conversarmos na igreja presencialmente. Você terá acesso aqui via YouTube ou via Spotify para que você possa acompanhar. Então, as nossas aulas, elas se dividirão em 4 aulas. Primeira aula, que será essa, nós vamos conversar sobre o contexto, substância e a interpretação. Como nós, então, de fato, podemos interpretar o livro de Apocalipse. A segunda aula, a gente vai tratar somente sobre as 7 igrejas da Ásia. A terceira aula, a gente vai olhar para a visão central do livro, quais são os conflitos que existem no livro, quais são os personagens que existem no livro, até que nós chegamos no último desvelamento do livro, onde nós falaremos sobre juízo, esperança e esse caminho contínuo que é um caminho de seguir ao Cordeiro. Porém, para nós iniciarmos essa conversa, é importante que a gente dê um passo para trás primeiro. E esse passo para trás é para a gente pensar que quando nós estamos falando de Apocalipse, talvez a gente não está falando das mesmas coisas que estão no nosso imaginário. Talvez como nós chegamos aqui para essa conversa não seja na mesma página, então é importante que a gente se coloque na mesma página, para que a gente fale, não é sobre isso que a gente vai falar, mas é para lá que a gente está indo e é esse o passo que eu quero fazer. E para isso, eu queria dividir isso em 3 realidades sobre o que nós não estamos falando quando falamos de Apocalipse. A primeira coisa é que quando lemos Apocalipse, nós não estamos falando de um roteiro de imaginação apocalíptica popular. É bem possível que você já tenha ouvido muita coisa a respeito do livro,
É possível que você, no seu imaginário, na forma como você imagina o livro, imagina a vida e pensa no livro de Apocalipse, é possível que você pense que Apocalipse é um material de terror religioso. E aqui eu estou dizendo, Apocalipse não é um material de terror religioso, não é um material de filme de catástrofe. Se você nasceu aí pós 2000, até antes, você vai se lembrar de muitos filmes, principalmente os filmes que são ali da linha do Deixados para Trás, onde Deus vem, arrebata a sua igreja e alguém fica e começa a sofrer todo o caos e todo o sofrimento. Bom, nós não estamos lendo Apocalipse a partir dessa perspectiva. E nós também não estamos olhando para filmes como 2012, né, de muito sofrimento, pontes caindo, prédios sendo desmoronados. Não é essa leitura que nós fazemos do livro. Então não é um roteiro onde a sua imaginação ela vai para o sofrimento, ela vai para as catástrofes, apesar de no livro de Apocalipse a gente ver muito sofrimento, perseguições religiosas, mas a gente vai chegar lá. Contudo, não é essa imaginação popular. E também, quando nós falamos de Apocalipse, nós também não estamos falando desse uso do livro como um combustível de escatologia, que eu já explico. Escatologia diz respeito a um ensino teológico que trata das últimas coisas, né? A palavra escaton no grego é essa palavra que fala sobre últimas. Então, nós não estamos olhando para como um combustível de ensino sobre as últimas coisas de maneira sensacionalista, com foco nas catástrofes. Como eu já falei, o foco nosso não é ficar olhando para as catástrofes, procurando esses sinais do fim, desligadas da vida real da igreja. Até um destaque aqui, Apocalipse nós tratamos como uma escritura pastoral. Ou seja, se é uma escritura pastoral, ela está totalmente ancorada, ela está totalmente alicerçada a uma igreja real, uma igreja que enfrenta o sofrimento, uma igreja que enfrenta todos os dilemas e, portanto, se essa igreja enfrenta todos os dilemas, ela precisa ser tratada como uma igreja real e onde há um pastor ali que está justamente lidando com todas estas circunstâncias. Em segundo lugar, quando nós lemos Apocalipse, nós também não estamos falando de um manual de previsões políticas e geopolíticas. Assim como no primeiro aspecto, é importante que aqui a gente faça esse passo para trás, porque é possível que nós também fomos doutrinados, ensinados que toma cuidado quando fulano de tal assumir o governo, nossa, aí vai vir o fim. Não, toma cuidado, quando Beltrano assumir o governo, ele vai ser o anticristo e tudo mais. Essa visão equivocada, onde cada guerra, cada líder mundial, cada acordo é lido como um cumprimento direto de uma cena do livro, não é a forma como nós enxergamos. Até porque, se cada guerra fosse um indício direto da vinda de Cristo ou retorno triunfante de Cristo, possivelmente nós não estaríamos aqui tendo essa conversa, porque nós já somos resultado de duas guerras mundiais, fora todo o sofrimento que já aconteceu no passado. Portanto, identificar besta, anticristo, falso profeta, Babilônia, etc., que são linguagens ou palavras que aparecem em todo o livro de Apocalipse, transformando essas figuras em um mapa geopolítico, não é a forma como a gente vai tratar esse livro. Não é a forma como a gente lê, não é uma maneira responsável e honesta para a gente conversar a partir desse livro. Mas o terceiro aspecto que eu trago aqui de início é que quando nós lemos Apocalipse, nós também não estamos falando de um catálogo para curiosidades literalistas. E aqui é um dos grandes pontos, sobretudo para nós enquanto igreja brasileira, porque talvez essa é a forma como nós fomos ensinados
a ler o livro de Apocalipse de maneira mais literal. Então, uma visão equivocada do livro para calcular datas. Já ouviu pessoas que começam a pegar os números que estão presentes ali no livro de Apocalipse, começam a fazer as suas contas para tentar montar um cronograma, descobrir em que fase do relógio profético nós estamos. Que a gente começa a interpretar o livro de Apocalipse como um relógio profético, né? Onde as coisas vão acontecer e como elas acontecerão, e aí a gente começa a tentar perceber em qual momento desse relógio profético nós estamos. Bom, não é dessa perspectiva de curiosidade literal que a gente parte para as nossas conversas aqui, com cronogramas complexos, por exemplo, arrebatamento secreto, 7 anos de tribulação, um milênio literal terreno. Elas nascem de um sistema e são projetadas sobre o texto. Há uma perspectiva, e essa perspectiva a gente vai conversar principalmente nessas duas primeiras aulas. Eu vou abordar essa perspectiva aqui hoje e a gente vai voltar nela na semana que vem, que é a perspectiva do dispensacionalismo. Bom, o que é o dispensacionalismo e qual é a ideia do dispensacionalismo, sobretudo da perspectiva da escatologia, desse ensino das últimas coisas. Bom, o dispensacionalismo ele vê o mundo em dispensações. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação da lei, a dispensação da graça e e dentro dessa ideia, o dispensacionalismo ele acredita: Deus arrebatará a sua igreja, haverá grande tribulação e depois Jesus ele volta e vai ter um reinado milenar, terreno e literal. Bom, não é dessa perspectiva que a gente vai partir de uma maneira mais literal. E é justamente aqui nesse ponto onde a gente levanta a primeira grande pergunta. Então, o que vem em sua mente quando você escuta a palavra Apocalipse? É bem possível que algumas das imagens que foram utilizadas até aqui são imagens que estão no nosso subconsciente, no nosso imaginário, sobretudo a respeito do livro. Por exemplo, a gente pode dizer, o que vem na sua mente quando pensa Apocalipse? Vem a besta, vem o anticristo, vem a marca da besta, vem o chip e tantas outras coisas, 7 trombetas, etc. E algumas dessas imagens, elas são, no mínimo, assim, até desonestas partindo da perspectiva literária. Por quê? Porque as palavras arrebatamento e a palavra anticristo não são nem mencionadas no livro. Existem outros momentos dentro da narrativa bíblica que sim, Paulo vai falar sobre o anticristo, e sim, vai haver ali a perspectiva do arrebatamento no sentido de ressurreição, no sentido de ser levado para as nuvens e ser transformado o corpo, mas não é da mesma perspectiva que pelo menos está no nosso imaginário popular. Então, é importante que a gente alinhe essas expectativas de início para conseguir compreender melhor o livro. E aí onde a gente chega, qual que é a substância do livro de Apocalipse? O que ele quer produzir? O que o autor queria produzir nos seus primeiros leitores, entendendo a ordem dos fatores, como que as coisas acontecem. Quem é o autor desse livro? Para quem que esse autor está escrevendo? Quais eram as perspectivas ali que aquelas pessoas, os seus primeiros destinatários, estavam enfrentando? Então existe aqui um núcleo que é importante para que a gente comece a conversar sobre o livro. E o que há nesse núcleo? Primeiro, o Cristo, Jesus. O Cristo é o personagem principal do livro. É o personagem que vai trazer toda a perspectiva do livro. Mas não só o Cristo, mas o Cristo como o Cordeiro, como aquele que é enviado como um sacrifício. Mas também há um núcleo do culto, do papel litúrgico, de como que as pessoas enxergam o culto da perspectiva de Apocalipse, mas também da perspectiva do testemunho. Como que essas pessoas testemunharão do Cristo em ambientes litúrgicos, em adoração.
mas também da perseverança desse povo. Como que esse povo ele persevera? Ele segue o Cordeiro. Como que esse povo está lidando com todo o sofrimento, com as coisas que estão acontecendo? Mas também, como que esse povo lida com a resistência à idolatria? Porque é posto diante desse povo grandes dilemas, circunstâncias que os colocam assim, contra a parede. Como que esse povo está lidando então com a resistência à idolatria no livro? Mas como Apocalipse está fazendo uma formação de lealdade, ou seja, a quem esse povo está sendo leal? A quem esse povo está sendo fiel? Essas são perguntas que o livro se propõe a responder. E o Gorman, de início, ele traz uma grande fala, que é a seguinte: seguindo o Cordeiro rumo à nova criação. Então há aqui um visualizar para onde eles estão indo. Eles não estão seguindo à toa o Cordeiro, eles não estão sofrendo à toa, não. Mas eles têm uma imagem final, uma imagem do Cristo crucificado. E o livro se inicia com essa fala, né? Se inicia com o Jesus que ressuscitou. Então essa imagem é uma imagem que precisa estar muito bem presente em nós quando a gente fala do livro. Que as pessoas que são postas ali dentro daquela história estão seguindo o Cordeiro rumo a um lugar perfeito. Ponto. Esse subtítulo tenta expressar a minha certeza de que Apocalipse é essencialmente um livro sobre Cristo, a adoração e discipulado e a derradeira esperança do mundo. Então perceba, o livro de Apocalipse ele tem um grande objetivo. Esse grande objetivo é conseguir enxergar Cristo, é conseguir enxergar a adoração a esse Cristo que ressuscitou, é conseguir enxergar o discipulado como esse ambiente de formação de lealdade e tem o objetivo de enxergar a esperança para o mundo, a esperança porque Cristo ressuscitou, o Cordeiro venceu. Então, Apocalipse, porém, nos traz isso estabelecendo um contraste com um tipo de religião e comprometimento falsos. Percebe isso que Apocalipse nos traz isso estabelecendo um contraste com um tipo de religião e comprometimento falso. Então, no mundo existem visões da religião sobre Deus que estão diametralmente opostas, são rivais. Então a gente precisa enxergar isso. Por quê? Porque ele vai trazer a primeira parte do subtítulo, Testemunho e Adoração Incivil, é, portanto, um jogo de palavras. Apocalipse é incivil ao rejeitar a religião civil, quer no primeiro século ou do século XXI. O que o autor está querendo dizer aqui? Que existe sim uma religião que é falsa, que não é pública, que é diferente. O Eugene Peterson ele vai dizer que existe, né, um tipo de política no livro, mas não a política nos modos operantes que a gente está acostumado. E o autor segue dizendo, a questão do gênero, é importante que a gente pense gênero literário para entender Apocalipse, até porque haviam outros apocalipses. Esse não é o primeiro apocalipse. Há uma definição aqui de Apocalipse de João, ou a revelação de Jesus que é dada a João. Mas se você pegar, assim, por exemplo, livros de Daniel, você vai ver uma linguagem apocalíptica. Se você pegar alguns livros que são chamados de pseudo-epígrafes, ou livros apócrifos, pegando um pouquinho da história como o livro bíblico ele é formado, você vai se lembrar que quando o cânon, a Bíblia foi fechada e foi escolhido ali os 66 livros, haviam outros livros, mas que foi dentro de um concílio, dentro da decisão, visto que não eram livros assim inspirados por Deus. Hein? Contudo, existe ali uma literatura histórica, uma literatura que tinha alguns princípios e que poderiam ser utilizados. Assim é o livro de Enoque. O livro de Enoque, inclusive, é citado em algumas partes de Apocalipse, é citado na própria carta de Judas. Então, há aqui um princípio, né, de entender o gênero literário. Então, livros com uma linguagem apocalíptica,
Eles trazem símbolos, eles trazem imagens, eles trazem a ideia do profético de uma maneira ilustrativa. Então é importante a gente entender Apocalipse, Apocalipse dentro dessa perspectiva. Seguindo, a gente pode ver aqui, ó, se errarmos muito nessa questão, provavelmente cometeremos equívocos graves ao interpretar o texto. Então, se a gente interpretar o texto de maneira diferente de entender o seu gênero literário, de entender o livro de Apocalipse como uma literatura apocalíptica, é possível que a gente cometa erros. Por exemplo, o dispensacionalismo é uma forma de leitura de Apocalipse que comete erros justamente por não encarar o livro de Apocalipse como uma literatura apocalíptica. Só que o autor segue dizendo: se acertarmos, pelo menos evitaremos os erros mais básicos. Que erros mais básicos? Que a gente vai começar a colocar ideias que o texto não diz. A gente vai começar a trazer significados que o texto também não lida com ele. E seremos direcionados mais ou menos à direção correta. Então, pelo menos o autor está nos dando aqui, ó, pelo menos a gente tem que partir de uma ideia não literalista. E a gente precisa olhar para o texto como uma literatura apocalíptica para, no mínimo, a gente cometer menos equívocos nesse sentido. Agora, que tipo de literatura é Apocalipse? Como a gente já falou, ele tem uma linguagem apocalíptica, mas o que isso quer dizer? Mas que outras linguagens tem? Que outros tipos de literatura há dentro do livro de Apocalipse? A gente pode definir pelo menos 4. Primeira, uma carta. Segundo, profecia, então tem um teor profético. Há muita liturgia, então há um aspecto litúrgico e há muita teopolítica. E a teopolítica aqui traz o sentido de colocar Deus batalhando de maneira política, né? E vencendo as políticas do tempo presente, ok? Guarde isso. Então, carta, a gente vai ter aqui, pelo menos na próxima aula, a gente só vai olhar o aspecto epistolar de Apocalipse, onde a gente vê propriamente ali as cartas que são escritas para a Ásia. A gente vai olhar para o aspecto profético, então quais são as profecias que são ditas ali, e a profecia a gente vai ver aqui não só no sentido futurista, que talvez a gente tenha isso no imaginário, quando a gente fala sobre profecia, a gente fala sobre coisas que vão acontecer, né? Até o texto vai dizer logo isso, né? Que estou revelando coisas que vão acontecer, mas no sentido ali de imediatamente, não no sentido de lá na frente. Há muita liturgia, então o sentido de adoração, o sentido de culto presente ali no livro de Apocalipse, e também há esse sentido de guerra política, né, de como que Deus se coloca como o rei, o senhor da igreja, e como que ele está batalhando ali contra os deuses rivais. Seguindo, a gente pode então definir Apocalipse, que vem essa é a palavra Apocalipse, traduzida do grego, que significa desvelamento ou revelação. O texto se identifica como sendo uma revelação de Jesus Cristo. Então está trazendo algo a respeito de Jesus Cristo. O que poderia significar que se trata de uma revelação a respeito de Cristo, da parte de Cristo, ou ambos. Então, tanto sobre a essência de Cristo, sobre quem ele é, quanto o que Cristo está trazendo para a igreja. Qual que é a realidade que Cristo está trazendo para a igreja. O autor John Collins, ele diz o seguinte: um gênero de literatura reveladora com uma estrutura narrativa. Então você vai ver que existem algumas partes do livro de Apocalipse que o autor está narrando, está trazendo uma estrutura narrativa, na qual uma revelação é mediada por um ser sobrenatural. Então, é uma revelação de anjos, você vai ver ali alguns seres assim que são misteriosos, que está trazendo justamente essa ideia do sobrenatural para um destinatário humano, João, e as pessoas as quais estão recebendo, desvelando uma realidade transcendente, algo que não está
aparente, não está no visível, com efeitos tanto no tempo, visto que contempla uma salvação escatológica, então tanto aqui e agora nós estamos presenciando algo sobrenatural, quanto no espaço, visto que envolve um mundo sobrenatural, aquilo que a gente não consegue enxergar. Percebe como o livro ele é por vezes assim muito complexo, não traz uma tranquilidade, de maneira assim totalmente esvaziado, mas está trazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, essa literatura apocalíptica nos coloca entre duas grandes realidades. Uma realidade de resistência, resistência a quê? Às idolatrias presentes, resistência a tudo aquilo que é contrário ao Cristo e ao Cordeiro, que é contrário ao papel litúrgico, ao papel da adoração, que é contrário à formação de lealdade. Então, há um papel de resistência. Há um lado que nós precisamos resistir às grandes pressões que são postas. Por outro lado, há um aspecto de esperança, porque há um aspecto de seguir o Cordeiro rumo à Nova Jerusalém. Então, se é rumo à Nova Jerusalém, há uma perspectiva do final da história, do que vai acontecer lá. Então, há esse aspecto da esperança no sentido de esperar confiantemente que nós cheguemos lá. Agora, para nível de comparação, se percebe que a partir daqui a gente já vê que nós estamos caminhando uma perspectiva talvez um pouco distinta daquilo que está no nosso imaginário popular a respeito do livro. E é onde a gente vê a forma como a profecia ou o profético é entendido dentro do dispensacionalismo. Por quê? Dentro do dispensacionalismo, Apocalipse descreve de maneira cronológica, primeiro, a ressurreição de Cristo no capítulo 1, a era da igreja, dos apóstolos até a atualidade, onde está os capítulos 2 e 3, que seriam as cartas às 7 igrejas da Ásia, que a gente vai gastar tempo para falar sobre elas na próxima aula, mas que se trata justamente para o dispensacionalismo de uma perspectiva histórica, histórica cronológica. Então, há uma representatividade. Cada igreja ali, dentro do dispensacionalismo, eles creem que representam uma era, uma dispensação, um tempo presente na igreja. Há o arrebatamento da igreja na terra para fora da história, nós vemos a partir do capítulo 4, a igreja no céu, começando com os capítulos 4 e 5, os 7 anos da tribulação na terra, capítulos 6 até o 18, a segunda vinda de Cristo, seu reinado literal, o juízo final, nos capítulos 19 e 20, a eternidade e o novo céu e a nova terra, nos capítulos 21 e 22. Então perceba, há dentro do dispensacionalismo uma dimensão literal, uma dispensação cronológica das coisas que estão acontecendo. E não é assim a maneira que a nossa interpretação parte, sobretudo a interpretação que nós estamos propondo a partir de Michael Gorman. E ele diz o seguinte: na tradição bíblica, porém, profecia não consiste exclusivamente ou nem mesmo principalmente em fazer anúncios e previsões acerca do futuro. Profetizar é mais propriamente falar palavra de consolo ou exortação. Ou seja, nem sempre a profecia diz respeito ao que vai acontecer lá no futuro, mas às vezes a profecia ela trata justamente do tempo presente, sobre como que você está vivendo, sobre o consolo que você precisa, tanto também, ou melhor, mas também sobre uma exortação no tempo presente. Foi assim com Davi, a profecia de Natã foi justamente do tempo presente. Após um pecado feito com Batseba, Davi é exortado por Deus a partir do profeta. Uma exortação para aquele momento, mas também houve, em outros momentos, consolo para Davi. Consolo sobre o seu coração, como ele estava lidando com circunstâncias. Então, consolo e exortação em nome de Deus para o povo, em seu contexto histórico concreto. Os profetas do Antigo Testamento eram convocados por Deus, por vezes no contexto de uma experiência visionária. Então, o texto aqui de Isaías, capítulo 6, se você se lembrar, há algo aparente que está acontecendo. No ano em que morreu o rei Uzias,
Eu vi o Senhor. Então há aqui um aspecto do profético, da manifestação do transcendente, para consolar. Em meio à morte, em meio ao sofrimento, em meio à perda de um rei, Deus está sentado no trono. Eu vi o Senhor assentado no trono. Ele fala as hastes, a manifestação sobrenatural, os serafins que voavam com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e a gente cantava santo, santo, santo. E aí vem o aspecto da exortação. No meio dessa visualização transcendente, Isaías se vê como o quê? Como santo? Não, como miserável. Falando, miserável homem que sou. Eu vivo em meio de pessoas de lábios impuros e sou um homem de lábios impuros. Então há uma exortação para a mudança, para o envio após esse primeiro momento. Então, para proclamar a mensagem que lhes era entregue, geralmente na forma de vários oráculos, os quais eram posteriormente registrados por escrito. Deus, porém, também lhes dava eventualmente visões, não raro em linguagem poética ou simbólica. Você vai se lembrar, sobretudo nos livros proféticos, de várias imagens proféticas. A beleza do imaginário profético eram as imagens que trazem as ideias, né, mostram aquilo que está por detrás para trazer justamente uma grande mensagem. Então, o profético traz toda essa realidade simbólica, independente da forma. A mensagem podia ser de juízo ou de salvação, para eles ou para os seus opressores, e geralmente atendia a essas duas funções, exortação e consolo. Então, perceba, o profético é muito mais aquilo que, por vezes, a gente acredita ser. Apocalipse, nós temos evidências claras de que João crê que algumas das igrejas para as quais escreve estão envolvidas em formas de idolatria e imoralidade. Então, existe consolo para as igrejas, a gente vai perceber isso na próxima aula, mas existe também exortação para as igrejas. Por quê? Porque no núcleo de Apocalipse, o que está sendo comunicado? Está sendo comunicado que eles precisam ser leais ao Cordeiro, se manter fiéis ao Cordeiro e não se vender a idolatria. Então, João está escrevendo para pessoas que por vezes estão se vendendo, que por vezes estão lidando com toda forma de idolatria e de moralidade. Categorias genéricas para pecados contra Deus e contra o próximo, que as forças humanas da iniquidade estavam praticando. Então, há aqui um contexto imediato, há aqui um objetivo imediato de Deus estar tratando desse povo. Um povo que, por vezes, está se vendendo. E por que eles estão se vendendo? É onde a gente olha para o contexto histórico. Quando a gente pensa um pouco sobre o contexto histórico de Apocalipse, olha o que a gente vê. A gente vê o livro de Apocalipse sugeriria que ele for escrito para pessoas sob intensa perseguição, provavelmente patrocinada pelo imperador Domiciano ou seus representantes na província da Ásia. Nessa situação, a profecia priorizaria quase que exclusivamente a promessa de salvação futura. Então perceba, se você lembrar um pouquinho da história, Domiciano é pós-Nero. O imperador Nero foi alguém que não só incendiou a cidade de Roma, como também ele acusou os cristãos de serem os culpados. Após isso veio uma grande perseguição e agora a gente tem um segundo grande imperador, que é Domiciano, que também está perseguindo os cristãos. Então, por que uma das questões grandes aqui no livro de Apocalipse é essa disputa de lealdade? É se manter leal a Deus, se manter fiel a Deus, mesmo em meio à perseguição. Se manter adorando e seguindo o Cordeiro. Porque algumas pessoas, em meio à perseguição religiosa, estão se vendendo. Estão abrindo mão do que acreditam para tentar se assegurar, garantir assim, a sua tranquilidade. Então, perceba, João está escrevendo para consolar alguns, falando assim: olha só, não se venda ao império,
Então, se venda ao que eles estão fazendo, ao que eles estão oferecendo e tudo mais. Mas, por outro lado, ele está exortando aqueles que já se venderam, aqueles que aceitaram essa postura, falando para eles assim, não é por aí, não é para lá que a gente está caminhando. Então, vocês precisam ficar espertos para onde vocês estão seguindo. Assim, quando nós estamos lendo Apocalipse, a gente precisa perceber essas diversas perseguições nas comunidades insuflaram ou trouxeram medo nas assembleias de cristãos, trazendo à memória as perseguições do imperador Nero da década de 60. Então, eles se lembraram de todo o sofrimento que eles tinham enfrentado. Esse medo natural produziu em algumas assembleias ou em algumas igrejas uma aceitação cada vez maior de práticas pagãs. Então, para não lidar com o sofrimento, para não lidar com a perseguição, para não lidar com a morte, eles começaram a aderir, a aceitar tudo aquilo que foi oferecido justamente para eles não sofrer, a fim de evitar destinos de João e Antipas. Ou seja, João e Antipas, pessoas que sofreram na mão do Estado. João foi exilado. Essas pessoas compreensivelmente não queriam criar caso. E aqui eu acho que o autor está até passando um paninho, né? Não é só criar caso, eles não queriam morrer, né? Não queriam criar caso ou chamar a atenção. João, porém, já exilado, após uma provável acusação de praticar e provocar sedição ateísta, ou seja, como ele mesmo declara, por ser alguém que dera testemunho público de sua fé, ou seja, manteve a sua lealdade em Jesus e, a exemplo de Jesus, havia recebido uma série de mensagens para aquelas igrejas. Assim, a gente precisa então perceber que há aqui todo esse núcleo. Que núcleo? Um núcleo de lealdade, um núcleo de obediência, um núcleo de se manter fiel a Deus. E o autor segue dizendo: a cidade em que servir a carapuça profética deve usá-la. Ou seja, há aqui uma grande pressão, a pressão da Nova Jerusalém e a pressão da Babilônia. E aí qual é a carapuça que a gente vai assim se colocar? Na carapuça da Babilônia, onde a gente vai se vender, vai aceitar todas as pressões, ou, melhor dizendo, a carapuça aqui da Nova Jerusalém, de seguir o Cordeiro e de irmos até o final. Então, há aqui uma grande pressão que é posta diante dos nossos olhos e que a gente precisa ver a quem nós servimos, a quem o nosso coração está sendo adorador, melhor dizendo. Então, dentro dessa ideia, o Rudolf Skinel, ele diz o seguinte: na adoração, a comunidade da fé reconhece sua nova identidade. Então, agora nós não temos mais uma identidade de uma velha natureza, mas nós temos uma nova identidade. Essa nova identidade nasce onde? Nasce na ressurreição de Jesus. Então, se nós lembrarmos do texto de Paulo, todos nós morremos com Cristo, juntamente é a linguagem que é utilizada em Efésios 2, e nós ressuscitamos juntamente com Cristo também. Então, na adoração, nesse aspecto litúrgico que é trazido do livro de Apocalipse, a comunidade dos cristãos, dos discípulos de Jesus, eles reconhecem essa nova identidade, uma identidade ressurreta, na qual se coloca sob o senhorio do Cordeiro. Então agora nós não seguimos mais a nossa velha natureza, nós não seguimos mais os impérios, nós não seguimos mais os nossos desejos pecaminosos. Pelo contrário, nós seguimos o Cordeiro e rejeitamos de forma consciente. Isso aqui é importante. Não é inconsciente, não é algo que é imposto sobre nós. Não, mas é algo consciente. Há um aspecto aqui lógico. Se nós pensamos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, portanto, é lógico para nós que nós seguiremos o Cordeiro e rejeitaremos toda e qualquer
proposta dos impérios que são postos diante de nós, as pretensões de domínio, porque qual que é a proposta do império? Dominar, governar, reivindicadas por Roma e Babilônia, duas linguagens aqui para os impérios, sobretudo dentro desse contexto, sendo a esfera onde o novo ser é repetidamente praticado. A adoração também é o lugar de resistência. Olha, novamente aqui a linguagem da resistência. Nós precisamos resistir contra os poderes que se opõem a Deus. Tudo aquilo que reivindica a adoração que pertence só a Deus, nós precisamos rejeitar. Se a gente fosse utilizar-se aqui da linguagem da própria a Confissão de Fé de Westminster, ela define aqui o Papa como o anticristo. E aí isso aqui é uma grande polêmica para a gente. Mas por que é uma grande polêmica? Porque a gente não entende, né, muito bem o que pelo menos ela estava querendo dizer naquele momento. Todo o ser papal, ele é um vigário, ele é alguém que se reconhece como Deus, como um intermediário. Então, todo aquele que chama para si a autoridade que só é de Deus, ele está reivindicando para si a honra, a glória que só pertencem a Deus e a Jesus. E segundo aqui a fala do Skinner sobre Apocalipse, no contexto de Apocalipse aqui a gente vai ver todos esses poderes militares, todos os impérios, nós temos que ter uma postura de reivindicação, de resistência, de dificuldade, de não se dobrar a tudo isso. E visto que Apocalipse era lido em adoração, ou seja, para uma comunidade, dentro de um ambiente comunitário, dentro de um ambiente eclesiástico, para um lugar feito de discípulos de Jesus que estão formando a sua lealdade a Jesus, era também um lugar onde se podia escutar. Escutar aqui entra o aspecto profético, ouvir as exortações, ver no aspecto assim de ver a comunidade resistente, mas também de ver o Cordeiro, ver essa imagem da ideia do Cordeiro que venceu todas as coisas. Aprender, é assim que nós devemos viver. É dessa forma que vive o povo de Deus e também compreender e discernir. É onde vai para o aspecto prático. Se nós escutamos a mensagem, se nós vemos a realidade, se nós aprendemos a partir disso, a partir daquilo que nós fazemos, nós praticamos, então nós compreendemos e discernimos. Dentro dessa ideia entra a grande metáfora da grande história. Então, como que a grande história é trazida dentro do aspecto de Apocalipse? Bom, nós vamos ter aqui alguns temas. Primeiro tema, criação e recriação. Então, esse é o relato do Deus fiel. Então, aqui em Apocalipse, a gente vai ter a imagem do Deus que não somente criou todas as coisas, mas ele está recriando. Então, dentro de toda a estrutura da grande história, o que a gente percebe? Deus cria todas as coisas perfeitas. Dentro dessa criação perfeita, há os mandatos do ser humano, mandatos de governo, mandatos de dominar os animais. Só que o ser humano rompe com essa ideia. O ser humano passa a viver para si, passa a viver em idolatria e sofre de todos os aspectos que são trazidos aqui de maneira muito clara no livro de Apocalipse. Que é o quê? As pressões das outras nações. A gente quer um rei igual às outras nações. As pressões dos impérios. Contudo, com a morte e ressurreição de Jesus que aparece ali em Apocalipse 1, o que Deus está fazendo na história? Ele está recriando. Então, esse é o relato do Deus fiel, missional e criador. Ele está recriando a humanidade, está resgatando a humanidade e toda a criação para a sua devida finalidade. Então, o fim da história é aquilo que a gente chama de redenção cósmica. É uma imagem de Deus recriando toda a humanidade.
E nessa imagem de Deus recriando toda a humanidade, o que nós vemos? A linguagem do livro profético de Isaías, no capítulo 11, a gente vai ver um leopardo vivendo junto com um menino, trazendo essa ideia. É assim que é a página final das Escrituras, uma página de recriação. Então, toda a criação para sua finalidade, reconciliação, harmonia e júbilo eterno na presença de Deus. Então, assim como no Éden a gente tem a presença de Deus, que está no jardim, e que o homem vive plenamente essa presença, no livro de Apocalipse nós temos uma cidade que está debaixo da presença de Deus, vivendo constantemente essa grande presença. Olha que doideira! Isso é uma beleza, é algo assim fantástico para nós. O segundo aspecto da grande história é a redenção. Esse é o relato estreitamente relacionado do Cordeiro fiel, missional e redentor que vive e morre. Então, a imagem de Jesus como Cordeiro é a imagem de Jesus que se oferece como alguém que para morrer, para que o ser humano ele possa viver. O terceiro aspecto aqui é a imagem que esse Cordeiro reina e retorna para cumprir a missão de Deus e criar um povo fiel e missional. Você vai se lembrar que a linguagem de Apocalipse, dentro desse reino, há um número que não se pode contar de povos de toda a língua, toda a tribo, todo o povo e toda a nação, porque o reino é um reino de extensão cósmica, é um reino de criar um povo fiel. Nós temos um quarto aspecto, o aspecto do juízo. Essa é a história de Deus e do Cordeiro, fiéis e missionais que dão cabo de todo o mal em uma providência que é necessária para o propósito da recriação e da redenção. Então a gente vai ver muitas mensagens de juízo que são cumpridas em Jesus, que são levadas sobre Jesus, e a gente vai perceber isso. Um quinto aspecto é o aspecto do testemunho. A igreja peregrina e sofredora, essa é a história de um povo fiel e missional sobre a terra que foi remido pelo Cordeiro e capacitado pelo Espírito. Então não foi apenas salvo por Jesus, lavado por Jesus, mas foi também comissionado por Jesus com o seu Espírito. Para quê? Para dar testemunho. Então, essa lealdade que a gente está falando, essa perseverança que a gente está falando, esse seguir o Cordeiro que a gente está falando, está totalmente atrelado com a função do Espírito em nós nesse tempo presente. Com o fim do quê? A adoração, o aspecto litúrgico do livro. Adorar e dar testemunho de Deus e do Cordeiro a despeito de todo perigo e perseguição. Então, vai haver perigo e vai haver perseguição, vai haver sofrimento, porém, vai haver um povo capacitado pelo Espírito para se manter em pé. O sexto aspecto é a vitória. A igreja é triunfante. Essa é a história do povo fiel e missional, que adora a Deus e ao Cordeiro agora e para sempre, em sua presença, a recompensa adequada por sua fidelidade à morte. Então, um dos últimos aspectos dessa grande história em Apocalipse é que Deus vence a morte, que Deus vence todos os poderes, que Deus joga o diabo no lago do fogo e enxofre e estabelece, por fim, o seu reino. Assim, a gente precisa perceber que essa imagem ela tem que estar presente na nossa mente. A gente não pode perder de vista essa ideia da grande história de Apocalipse. É essa a imagem que a gente tem do livro de Apocalipse. Não é uma imagem de medo, não é uma imagem de nos sufocar, de nós termos dificuldades. Não, é uma imagem do Cristo triunfante, do Cristo que cria e recria, do Cristo que redime, do Cristo que reina, do Cristo que estabelece o juízo sobre si, do Cristo que dá testemunho e nos comissiona ao testemunho e do Cristo que estabelece a sua vitória. Agora, perceba que existem algumas formas de interpretação e a gente vai estar assim um pouco em algumas delas, não em todas, mas, por exemplo, existia uma forma preditiva, foca no futuro, do que acontecerá lá na frente. Existe uma forma preterista, foca no passado, que Deus cumpriu ali no primeiro século. Há uma forma poética, que é uma análise mais simbólica. Então a gente se aproxima um pouco aqui.
Há um aspecto teopolítico, uma análise militar, como que Deus está vencendo os poderes opressivos. Se aproximamos assim, não segurando com as duas mãos, mas nos aproximamos porque aqui pode ter um aspecto pós-milenista, de um futuro que sempre melhora, e essa é uma ideia que na nossa interpretação não está presente por conta da depravação total, mas há um aspecto também de uma carta testemunhal, ou seja, para todo o tempo, para que as pessoas se mantenham leais. Assim, uma proposta mais interessante, talvez dessas 5 elaboradas, que poderia ser a sexta, é um olhar cruciforme, ou seja, Cristo sendo o centro e nos formando através do livro. E quando a gente fala sobre cruciforme, nós falamos sobre focar no chamado do livro à adoração pública e ao discipulado. Então aqui a gente já vê o primeiro aspecto. Nós estamos falando de uma teologia pública. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse e olhamos para a teologia do livro de Apocalipse, é um livro de teologia pública. É um livro que vai nos formar discípulos de Jesus para vivermos em meio ao mundo opressivo. Mas Apocalipse convoca os cristãos para um árduo discipulado de discernimento. Então não é apenas uma teologia pública, mas também é uma teologia espiritual. Nós precisamos discernir o que? O que seria uma fidelidade cruciforme não conformista. Como viver em um mundo onde há opressão, onde há pessoas más, onde há impérios idólatras, que pode levar à marginalização ou até à perseguição do presente. Mas, após todas as coisas, há um lugar no céu e na nova terra de Deus. Então, há um final triunfante. Apocalipse convoca, portanto, os crentes a renunciar à retaliação e à violência. Não é o caminho da violência. E não para uma guerra literal, o grande Armagedon que a gente vai ver aqui. Mas que, quer no presente, quer no futuro, por sua própria natureza, tal qual a resistência, a inconformidade fiel, não é, em absoluto, uma retirada, uma fuga, mas sim um envolvimento crítico em termos diferentes do status quo do mundo. Tudo isso é gerado e nutrido na adoração, nesse encontro pleno com Deus. Portanto, entendendo essa substância, o que é o núcleo principal do livro de Apocalipse? O discipulado, a lealdade, a perseverança, a resistência, entendendo seu gênero literário como um livro que tem uma comunicação clara com o povo em perseguição, mas com uma linguagem apocalíptica e profética, a gente pode ir para uma interpretação com um olhar cruciforme, que nos forma e nos faz também resistir. Assim, nas próximas aulas, o nosso desafio é conseguir olhar para cada aspecto desse livro, olhar para o aspecto, primeiro, das epístolas, esse aspecto epistolar, depois começar a olhar para os personagens e o desvelamento do livro, até que nós chegamos ali em todas as mensagens de juízo de Deus, até termos essa imagem completa do livro, para que a gente possa aplicar no nosso discipulado. Então, você que está assistindo essa aula, faça suas anotações, você que está nos acompanhando, aguarde que a gente vai disponibilizar todas as aulas desse módulo e que a gente possa aprender juntos a ler Apocalipse com responsabilidade. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.